E aí galera do Espaço BI, beleza? Eu sou Wesley César e esse é o primeiro vídeo de 2023, né? Coloquei como meta postar pelo menos um vídeo a cada 15 dias aí, 2 vídeos por mês. E, e quero cumprir essa meta. Então, né, os próximos vídeos provavelmente a gente vai estar falando mais sobre engenharia de dados, criação de pipeline, data lake, tratamento, né, de a transformação dos dados, né? Nos vídeos anteriores que a gente já tem aqui no canal, eu trouxe uma introdução, eu trouxe alguns assuntos referentes ao Airflow, né, onde a gente conseguia criar um pipeline para orquestrar nossas tarefas, né, orquestrar o trabalho de extração, o processo de ETL mesmo. E aí, eu fiquei um tempo sem postar vídeo aqui, mas esse período eu fiquei dando uma estudada na cloud da Azure, né? Então, no Data Factory, em outras funcionalidades ali, outras tecnologias que a gente tem dentro da cloud da Microsoft, para a gente estar criando o mesmo projeto, mas utilizando a cloud da Microsoft, ali, a Azure, né? E eu vou mostrar para vocês, né? Vou mostrar para vocês aqui até que ponto a gente chegou, quais foram as diferenças, a dificuldade, né? A gente vai aos poucos aí. Talvez não consiga mostrar tudo nesse vídeo, mas nos próximos vídeos eu mostro alguns detalhes onde a gente precisa, onde eu tive mais dificuldades, onde eu precisei fazer coisas diferentes para fazer a extração dos dados, para carregar eles em outro local, tá? Eu vou mostrar primeiro, então, vamos para a tela do computador aqui, que eu vou mostrar primeiro o nosso pipeline no Airflow. E aí o código, aí eu vou meio que fazendo uma comparação do código que a gente tem do Airflow na Azure, do pipeline na Azure e do pipeline que a gente tem aqui no Airflow, tá? Aí lembrando que esse processo de criação do Data Lake, esse projeto aqui, utilizando o Airflow, eu estou salvando esses dados, né, essa extração, esses dados brutos e transformando depois, fazendo toda essa camada na máquina local mesmo, no próprio Linux aqui, tá? E aí na Azure ele já fica salvo lá na cloud mesmo, tá? Mas a intenção, eu não vou abandonar esse projeto aqui utilizando o Airflow, porque assim, é do meu interesse ficar cada vez mais expert nessa solução, né, nessa ferramenta aqui. Mas a cloud ela tá muito forte, né? Então é legal a gente ter o conhecimento das duas opções ali, né? Então tá, então esse é o nosso pipeline. O que acontece aqui? Nós tem uma tarefa de buscar os dados de channel, né, lá na API do YouTube, aí fazer a transformação, e aí quando ele transforma, ele manda para a camada Silver, né, que aí ele pega os dados brutos e depois ele vai transformar, retirando todo o que não é interessante para a gente, deixando apenas o que interessa para a utilização desses dados. A mesma coisa acontece com a playlist, né? Então assim, a gente tem as playlists do canal, certo? Posso até mostrar para vocês lá no YouTube. Se eu não me engano, hoje eu tenho 4 playlists. Se eu não me engano, não. Aqui tá mostrando 4 mesmo. Eu tenho 4 playlists. E aí eu fiz uma função lá, né, para ele automatizar. Então, a quantidade de playlists que eu tiver lá no canal do Espaço BI é a quantidade de tarefas que vai surgir aqui. Então a gente tem 4, começando do 0 aqui, ele vai até 3, né? Então 1, 2, 3, 4. E aí ele pega as playlists que eu tenho no YouTube, né? Nesse canal Espaço BI. E aí depois ele vai pegar os itens dessa playlist. Então, por exemplo, eu quero saber quais vídeos estão vinculados a cada playlist, né? E aí nesse processo, na requisição de vídeos, a gente não tem isso vinculado. Então, eu preciso fazer isso na requisição de playlist mesmo,
tá? E aí depois eu transformo para a camada Silver. Então eu busco a playlist, transformo para a camada Silver aqui. Depois eu pego todas as playlists e eu pego a quantidade de vídeos ou quais vídeos estão relacionados a cada playlist e faço a transformação para a camada Silver também. A mesma coisa aqui dos vídeos, né? Busco os vídeos na requisição de vídeos, transformo eles, depois eu faço a tarefa de transformação aqui, tá? E isso daqui, se a gente for levar pro Data Factory, né, que é a ferramenta lá da Azure que eu estou utilizando para fazer essa extração, né, criação desse pipeline, vamos aqui. Então, aqui, ó, depois eu vou detalhar mais certinho como eu criei aqui os linked services, né, para a gente conectar por exemplo, na API, no próprio Data Lake, né? Depois eu mostro com detalhes como a gente faz essa criação aqui, mas é algo bem simples mesmo, tá? Vamos pegar, por exemplo, a requisição mais simples que a gente tem é a requisição de channels lá, né? Vamos abrir esse pipeline aqui, só para vocês verem. Então tá, ó. Então eu tenho o meu pipeline aqui. É bem parecido com o que a gente tem lá no Airflow, tá? Então eu tenho um pipeline de extração dos channels lá, que ele vai fazer uma requisição lá na API do YouTube, né? No channels lá. Vai extrair os dados de channels. Depois eu vou fazer uma transformação do channels. Se a gente for comparar aqui, é basicamente esses dois passos aqui, ó, é a mesma coisa, tá? Mas aí, o que é legal a gente ver aqui? A diferença, como eu programei, como eu fiz a diferença entre um e outro, né? Eu vou entrar aqui, e aí a gente pode até passar por cada pipeline aqui, né? Eu criei bem separadinho aqui, então ele tem a camada de extração aqui, os pipelines de extração, os pipelines de transformação aqui, mas depois a gente pode passar por cada um aqui, só para a gente ver a diferença que a gente está fazendo aqui, tá? Então aqui, ó, se a gente comparar, eu vou trazer para cá o meu... Aqui, deixa eu fechar tudo aqui. E aí eu vou abrir aqui. Então, esse código é o código da criação da DAG, tá bom? Então, assim, a diferença do Airflow é que a gente tem que criar tudo via linha de comando mesmo, né? Código. A gente tem que colocar toda a codificação aqui. E aí a gente cria toda a o nosso DAG, que vai ficar nossas tarefas dentro dele, né? Nosso pipeline ali. Então, eu estou criando o meu DAG aqui, YouTube DAG. Eu estou fazendo aqui, né, o nome do meu DAG, da minha task aqui, ó, Get Channel. Se a gente for lá, a gente vai ver que é o mesmo nome aqui, certo? E aí aqui eu estou fazendo a chamada para fazer a extração, para fazer a requisição e extrair esses dados de channel lá na API do YouTube. Então, e aqui eu informo em qual path, né, qual que é o local que eu quero que ele salve esses dados. Então aqui eu estou fazendo criando como se fosse uma tarefa, um pipeline ali, né? Dentro do meu pipeline eu estou criando uma tarefa que ele vai extrair os dados da requisição do YouTube, lá da API do YouTube, e ele vai salvar nesse caminho aqui. Tá? Então, por enquanto, a gente está trabalhando dentro da camada bronze aqui, porque ele está extraindo todos os dados brutos mesmo dessa requisição aqui. Tá? E aí, isso daqui é a chamada, é a criação disso daqui, dessa tarefa, certo? Então eu chamo um YouTube Operator aqui, né? Que aí nesse YouTube Operator ele vai passar quais são as variáveis, né, que a gente precisa, quais são os parâmetros. Os parâmetros fica mais fácil da gente entender. Então, quais são os parâmetros que a gente precisa passar para fazer a requisição de channels,
Beleza? E aí, conforme a requisição que a gente precisa fazer, se for uma requisição de playlist, a gente precisa passar algumas coisas, né? Se for a requisição de channels, a gente precisa passar menos parâmetros, ou a requisição de vídeos, o detalhe do vídeo, ou o detalhe da playlist, a gente precisa passar diferentes parâmetros, tá? Então, eu precisei criar uma função, né? Isso daqui nada mais é que uma função que ela já atenda toda essa necessidade de eu não precisar ficar criando mais de uma função, uma função para fazer a extração de vídeos, uma função para fazer a extração de playlists, né? Então, conforme os parâmetros que eu enviar, né, dependendo do que eu quero fazer, ele vai atender aquela requisição, tá? E aí, se a gente vier aqui, é onde que a gente de fato faz a requisição aqui, aí pode ver, ó, que é onde a gente monta a nossa URL, né? Então eu vou montar essa URL aqui, aí eu passo aqui é para eu fazer a requisição. Então eu passo qual é aqui, né? Enfim, é um token de segurança lá. Eu passo qual que é a rota que eu quero chamar, então aqui, ó, né? Aí aqui eu tenho algumas variáveis, alguns parâmetros que eu só vou preencher ele na URL caso faça sentido para aquela requisição. E isso eu precisei criar e fazer também no Data Factory lá, né? Então vem aqui, ó, vamos lá. Mas aí vocês puderam ver que ali no Airflow é tudo código, né? E aqui, o que eu fiz aqui, ó? Então eu simplesmente peguei uma atividade de copy data aqui, né? Então que ela fica aqui esse daqui. Ela fica aqui, então eu trouxe para cá, né? Arrastei e soltei aqui. E aqui eu vou definir os parâmetros. Então eu dei o nome dessa atividade aqui, né? No source eu vou falar da onde ele quer pegar esses dados, tá? Então eu estou pegando esses dados de uma API. E aí como que eu sei aqui? Porque eu posso selecionar se eu quero pegar de um JSON ou se eu quero salvar, né? Isso daqui vai ser no destino, por exemplo. Mas o meu source aqui eu estou pegando de uma API, beleza? E aqui a criação dessa API, vamos ver. Então, ó, vamos ver aqui. Ó, quando eu crio um linked service para fazer a extração para conectar lá na API e fazer a extração do que eu quero, eu preciso criar um conector com a API, certo? E aqui nesse conector eu defino a minha URL, beleza? E aí eu consigo criar alguns parâmetros que eu vou utilizar esse parâmetro quando eu chamar essa requisição, beleza? Então aqui, ó, pode ver, vamos ver se dá para vocês verem. Então eu montei a URL base, que é isso daqui. A gente tem essa mesma URL base aqui lá no Airflow também. E depois disso eu comecei a popular essa URL, a colocar essa URL com parâmetros. Então a gente tem o parâmetro de route aqui, né, que é a rota que eu estou chamando, certo? Depois disso eu tenho o meu parâmetro de key aqui. Eu poderia deixar fixo, porque provavelmente não vai mudar isso. Eu tenho o meu parâmetro de part aqui, que é um parâmetro que a própria URL da aquisição do YouTube, ele pede para você definir se você quer a estatística de alguma coisa, se você quer, falando mais de grosso modo assim, os dados cadastrais daquele vídeo, algo do tipo assim, tá? Posso mostrar isso para vocês também lá na documentação da API do YouTube. O canal, né, o Channel ID aqui. E aí, algumas coisas eu deixei meio que... Não deixei estático, vamos dizer assim. Então, o tipo, eu não coloquei aqui, por exemplo, isso daqui, type. Não deixei porque pode ser que algumas requisições não precisam desse type, entendeu? Então, no parâmetro eu vou mandar. Se eu precisar, em alguma requisição, se eu precisar desse type, passar na URL esse type, eu mando aqui. A mesma coisa com o ID. Tem algumas requisições que não necessitam do ID. Então, quando eu criei esse linked server aqui, eu crio os meus parâmetros
e aí eu defino aqui na URL, beleza? E aí agora, lá no meu pipeline, né, o meu pipeline de extração dos channels aqui, quando eu chamar o source, eu vou, né, colocar o link de serve aqui que eu quero, né, trabalhar como source, e aqui eu vou definir os meus parâmetros. Então, o que eu quero extrair aqui? Eu quero extrair do channels. Qual que é o aqui? Aqui é essa aqui. Qual que é o part que eu quero extrair? Eu quero esse snippet e o statistics aqui. Qual que é o ID do canal? O ID do canal é esse. O tipo não precisa para essa requisição aqui. Então, eu passo um nulo. Beleza? Eu passo um nulo aqui. E o ID do canal. Então, eu preciso, nessa requisição aqui, eu preciso passar o ID do canal. Pode ver que ele até está duplicando aqui. Mas, assim, essa requisição necessita desse parâmetro aqui de ID. Beleza? E aí, aqui é o método, né, dessa requisição. Beleza? Já defini aqui. Se eu der um preview aqui, deixa eu ver. Se eu der um preview, ele já vai me mostrar o que ele está extraindo lá. Tem coisas que eu não preciso aqui. Por exemplo, esse kind, esse tag aqui, page.info aqui, page.info. Essas informações eu não preciso. Então, esse thumbnails aqui eu não preciso. Então, eu vou excluir esses dados na camada de transformação. Tá bom? Quando eu for transformar para a camada silver ali, eu excluo esses campos que eu não preciso. E aqui, pode ver que eu tenho o snippet e tenho o statistics aqui. E aí aqui é onde traz as informações do canal. Quantidade de inscritos, quantidade de visualizações, quantidade de vídeos que eu tenho no canal. Beleza? Então... Aí, beleza. Então, a gente fez a requisição aqui, o source, e agora a gente precisa salvar isso em algum lugar, né? E aí, aqui no sync, a gente vai salvar esse arquivo, né? Então, eu estou chamando um dataset aqui de salvar esse JSON, que retorna ali, que a gente viu. E aí, eu vou colocar o caminho que eu quero salvar esse JSON. Então, vamos mostrar aqui só uma coisinha antes. Se eu vier aqui no... Aqui no Resource Groups. E aí, se eu entrar aqui no meu Data Lake mesmo, eu vou ir lá na camada bronze. YouTube. Aí tem o Channels aqui, que é aquela camada que a gente está fazendo, certo? Aí aqui ele está salvando, se a gente vier visualizar aqui, ele tem o path aqui, é bronze, YouTube, channels, beleza? Depois ele vai colocar o extract date aqui, beleza? Que é isso, é para saber o dia que eu estou fazendo essa extração aqui, tá? E aí depois ele vai colocar o nome, beleza? E aí ele salva. Pode ver aqui que não tem o dia 12. Se eu debugar aqui esse pipeline de extração do channels, ele vai rodar lá e vai fazer a extração para a camada bruta, para a camada bronze dessa requisição aqui. Se eu atualizar aqui, dar um refresh, e aí ele já trouxe aqui o dia 12. Beleza? E aí, aqui no dia 12, eu vou editar esse JSON aqui. E aí ele tem tudo aquilo que ele trouxe lá. Só para vocês visualizar melhor. JSON format aqui. Aqui, então ele tem todo o JSON, né, que a gente extraiu lá. Com todas as informações. Daqui é a camada bruta. Do jeito que a API manda... A requisição manda, a gente vai salvar nessa camada bruta, na camada bronze ali. Beleza? Então, assim, eu vou entrar com mais detalhes. Talvez eu faça um vídeo só mostrando a diferença de cada tecnologia aqui, né? Para a gente fazer a criação desse Data Lake. Mas esse vídeo é mais uma introdução, assim, para mostrar para vocês
a diferença de criar um Data Lake utilizando o Airflow, Python, Spark para fazer essa transformação, ou então criar um Data Lake utilizando a Azure aqui, o Data Factory, para a gente fazer as extrações, a ingestão dos dados, né, em um Data Lake, na camada bronze, silver, e fazer toda essa transformação. Por enquanto, no Data Factory, eu não estou utilizando Spark, por exemplo, ou algum Databricks, né, que teoricamente é a mesma coisa. Não estou utilizando isso para fazer essa transformação, porque eu estou pegando o JSON e aí eu estou fazendo um mapping ali dele para mapear quais são os campos que eu quero manter na transformação para Silver. Mas depois a gente pode implementar isso também, tá bom? Então, eu vou colocar o Spark aqui nesse projeto. Por enquanto a gente está caminhando, a gente vai evoluir esse projeto aqui, beleza? E aí espero que vocês me acompanhem nessa nova caminhada aqui, utilizando Cloud também. Eu quero trazer também a AWS aí para a gente começar a ver algumas coisinhas de Cloud também, seja a Microsoft, seja a Amazon ou da própria Google também. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal e me siga lá no LinkedIn, né? Eu posto algumas coisas lá também, pra gente fazer um networking aí, eu ver as publicações de vocês também. Beleza? Até mais, valeu!